Oi pessoal, eu sou Juliana, professora de Química, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eletronegatividade. Eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de atrair elétrons quando ele está participando de uma ligação com outro átomo. Muitos cientistas estabeleceram maneiras de calcular essa eletronegatividade, mas a normalmente utilizada é do químico Linus Pauling. Ele estabeleceu uma relação entre energia de ionização, que é a energia necessária para se retirar um elétron da camada mais externa de um átomo, transformando ele num cátion, um íon positivo, e a afinidade eletrônica, que é a tendência de um átomo isolado no seu estado neutro de atrair elétrons. Quando a gente olha a tabela periódica, a gente consegue ver a relação entre os átomos e a sua eletronegatividade. Isso tem a ver com a posição desses elementos na tabela periódica. Então vamos olhar com cuidado a tabela e verificar essa relação? Então, olhando a nossa tabela periódica, nós vamos lembrar que a última coluna é a coluna dos gases nobres, elementos praticamente não reativos, então eu não vou olhar a eletronegatividade deles porque eles não participam de ligações químicas com outros elementos. Ao lado deles, a família 17, todos os elementos dessa família têm 7 elétrons na última camada, e a gente vai lembrar da regra do octeto, que os elementos vão querer ter 8 elétrons na última camada para atingir a estabilidade dos gases nobres, que tem 8 elétrons na última camada. Então, se os elementos da família 17 têm 7 elétrons, eles vão procurar algum elemento que tenha um elétron para doar para eles. A camada externa deles está quase completa, o que significa que para eles é muito fácil atrair elétrons de outros átomos. Eles vão gastar muito pouca energia para conseguir atrair elétrons de outros átomos. Então, quem são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica? Os elementos da família 17, porque eles têm muita facilidade de atrair elétrons de outros átomos. Eles têm a camada quase completa. Depois da família 17, a família 16. Todos eles têm 6 elétrons na última camada. É muito fácil para eles atrair 2 elétrons de outro átomo e participar de uma ligação química. Então, família 17, muito eletronegativo. Família 16, muito eletronegativo. Não tanto quanto família 17, mas também muito eletronegativo. Agora vamos pensar aqui na primeira família, família 1. Esses elementos aqui, todos eles têm um elétron na última camada. Imagine se eles tivessem que ficar esperando 7 elétrons de outros elementos para conseguir ter a estabilidade dos gases nobres. Eles iam gastar muita energia, não ia valer a pena. O que eles fazem? Eles doam o seu único elétron para que eles tenham a camada anterior completinha e não precisem mais gastar energia tendo essa estabilidade. Então, para esses elementos é muito mais fácil doar elétrons. Então, elementos da família 1 e 2 são muito pouco eletronegativos, muito pouco. Ao contrário, eles são eletropositivos, eles têm a tendência a doar seus elétrons, não a atrair elétrons. É por isso que quando vocês olham lá no livro didático, existe uma flechinha de eletronegatividade que aumenta da família 1 para a família 17, aumenta lá em direção dos gases nobres, né? E aí a gente entende por quê. Quanto mais elétrons na última camada, mais fácil para esse elemento vai ser atrair elétrons de outro átomo. Então a eletronegatividade aumenta quando eu estou caminhando na tabela periódica em direção aos gases nobres. Mas e se eu olhar uma coluna? Eu sei que se comparar as colunas, quem está mais aqui pertinho do gás nobre, dos gases nobres, vão ser mais eletronegativos. Mas se eu pegar só uma coluna, vamos pegar aqui a coluna 17. Flúor, cloro, bromo e iodo. Quem é mais eletronegativo? Todos eles têm 7 elétrons na última camada.
Então agora nós vamos olhar a diferença de camadas eletrônicas. Nós vamos lembrar também que cada linha da tabela periódica eu chamo de período e identifica quantas camadas eu tenho. Então, período 1, que é a primeira linha, uma camada. Período 2, 2 camadas. Período 3, 3 camadas. Período 4, 4 camadas. Período 5, 5 camadas. Agora imagine, vou pegar aqui um modelinho para a gente imaginar. Ó. Se eu tiver um elemento da família, do período 1, tem só uma camada. Olha a distância entre o núcleo, representado pelo isopor, e a camada mais externa, que é o fio de cobre. A distância entre eles é muito pequenininha, ó. Eu chamo essa distância de raio atômico. Se eu tiver 2 camadas, mais distante. Se eu tiver 3, se eu tiver 4, se eu tiver 5. Agora, olha a distância entre o núcleo e a parte mais externa. O raio é muito maior. Agora, a gente vai pensar que os elétrons são atraídos pelo núcleo do meu átomo. Aqui tem prótons, cargas positivas, são eles que atraem os elétrons. Então, se eu tiver com pouca camada, a distância pequenininha, a atração vai ser muito maior. Se eu tiver muitas camadas, a distância entre os elétrons que participam da ligação e o núcleo, muito maior. A atração é menor do que se eu estiver bem pertinho do meu núcleo. Então, quanto mais camadas, menor a minha força de atração nesses elétrons. Então, elementos que estão mais abaixo da tabela periódica, que tem mais camadas, eles são menos eletronegativos. A tendência de atrair elétrons é menor. Eu vou subindo a minha coluna, tem menos camadas, a atração é muito maior, a eletronegatividade, que é a tendência de atrair elétrons, é muito maior. Então, vocês vão olhar lá na tabela no livro didático, as flechas aumentando de baixo para cima quando se fala em eletronegatividade. Então, sabendo a posição dos meus átomos, eu consigo definir quem é mais eletronegativo e quem não é. Isso vai ser muito importante, por exemplo, para estudar a polaridade dos meus elementos, a geometria molecular das minhas estruturas, ok? Uma maneira bem legal da gente estudar a eletronegatividade é por meio do jogo de truco. No truco, nós comparamos a força das cartas. Então, que tal fazer cartas com nossos elementos químicos, cada um com uma eletronegatividade diferente, e jogar o truco químico? Eu desafio vocês na próxima aula a jogar truco comigo. Vamos ver quem ganha? Até a próxima aula!